Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, tá tirando o sono de muita gente na indústria de cosméticos. A nova RDC 894 de 2024 sobre cosmetovigilância. Quando sai uma regra nova assim, o primeiro instinto é um pouco de pânico, né? Mas a Anvisa soltou um documento que é assim um verdadeiro mapa do tesouro para navegar nisso tudo. É a quarta edição do Guia de Perguntas e Respostas que saiu agora em outubro de 2025. Nossa missão aqui é usar esse guia para decifrar o que muda na prática mesmo, sabe? O que é urgente e onde podem estar as armadilhas. Exato. E o ponto fundamental que eu acho que vale a pena frisar desde o início é que isso não é só mais burocracia, é uma mudança de mentalidade. A Anvisa está na prática dizendo para o mercado: olha, a sua responsabilidade não acaba quando o produto sai da fábrica. Não mesmo. Ela continua enquanto ele estiver na mão do consumidor. E esse guia é a ferramenta para a gente entender as novas regras do jogo, alinhando o Brasil com o que já é feito lá fora, nos mercados mais maduros. Certo. Então vamos começar pelo começo, como qualquer empresa faria, né? A primeira pergunta de todas é: isso se aplica a mim? O guia é bem direto na primeira resposta, né? Sem rodeios. Totalmente direto. Se a sua empresa é a titular da regularização de qualquer produto de higiene, cosmético ou perfume no Brasil, a resposta é um sonoro sim. Não importa o tamanho, se é uma multinacional gigante ou uma startup de cosméticos naturais. Se o registro na Anvisa está no seu CNPJ, você está dentro. A responsabilidade é sua. Ponto. Ok, sem escapatória então. Uma vez que a empresa entende que está no jogo, o primeiro campo de batalha são as definições. Porque tudo depende de saber diferenciar um pequeno incômodo de uma crise séria. E o guia gasta um bom tempo nisso, principalmente no conceito de evento adverso grave. Sim, e com toda razão. Porque é essa definição que dispara a obrigação de notificar a Anvisa. É o gatilho. Por exemplo, o que é uma internação inicial? Parece vago, né? Mas a pergunta 2 do guia vai buscar a resposta lá numa portaria do Ministério da Saúde e define um critério objetivo: uma permanência de 24 horas ou mais no hospital. Simples assim. Acabou a subjetividade. Se o consumidor ficou hospitalizado por um dia ou mais por causa do seu produto, o evento é grave. Nossa, isso já clareia muito. Mas aí vem outro termo, dano significativo, que soa ainda mais subjetivo. A norma fala em alterações substanciais na função ou estrutura do corpo. Como é que se traduz isso na prática? E aqui a gente vê a inteligência por trás do guia. Na pergunta 3, a Anvisa dá exemplos claros, até extremos: perda de visão, deformações permanentes. Mas o mais interessante é como ela trata a incapacidade temporária. Veja bem, a Anvisa não está pedindo para a empresa julgar a gravidade do sintoma, o que seria um pesadelo. Ela criou um gatilho objetivo. O consumidor procurou o atendimento médico por causa dessa incapacidade. Sim ou não? Isso tira um peso enorme da interpretação da empresa e cria uma linha muito clara, sabe? Entendi. Então o divisor de águas é a busca por um médico? Mas e se a pessoa só foi ao médico por precaução? Uma consulta por uma vermelhidão simples, por exemplo. Isso já aciona todo o protocolo de evento grave? A pergunta 4 do guia parece que toca exatamente nesse ponto. Toca, e é uma nuance super importante. A orientação da Anvisa é: não automaticamente. A empresa precisa analisar o contexto, foi uma intervenção médica real ou foi só uma consulta para tirar uma dúvida, se os sintomas eram leves, se não teve um tratamento específico, o evento pode ser classificado como não grave. Mas, e isso é fundamental, o guia deixa um recado: na dúvida, use o princípio da precaução. É muito melhor notificar um evento que talvez não fosse grave do que deixar passar um que era. Faz todo sentido. E para fechar essa parte de conceitos, uma confusão clássica: queixa técnica versus evento adverso. A embalagem veio com defeito. Isso é cosmetovigilância. O guia, na pergunta 5, traça uma linha bem clara. Se o problema não causou nenhum dano à saúde, por exemplo, a válvula do pump quebrou antes do primeiro uso. Isso é um problema de qualidade. Não é de cosmetovigilância.
o foco da RDC 894 é exclusivamente o impacto na saúde. Agora, se a válvula quebrada espirra o produto no olho da pessoa e causa uma irritação, aí sim. Aí virou um evento adverso. Perfeito. Conceitos definidos. Mas o guia vai além e fala de uma trinca de termos que parecem sinônimos, mas não são. Sinal de segurança, alerta de segurança e gerenciamento de risco. Qual a diferença na prática? Pensa nisso como estágios de um incêndio, fica mais fácil de entender. O sinal de segurança, que está explicado nas perguntas 8 e 9, é a fumaça, é a suspeita, a evidência inicial de que algo pode estar errado. O exemplo do guia é ótimo, um aumento inesperado de relatos de cegueira temporária com um novo produto. Você ainda não tem certeza do que é, mas acendeu uma luz amarela. Precisa investigar imediatamente. A fumaça. Adorei a analogia. E o alerta de segurança? Seria o fogo? Exatamente. O alerta de segurança é o fogo. As perguntas 7 e 8 mostram que é a resposta a um risco já confirmado. É uma comunicação de emergência. Para o consumidor, para o mercado. O exemplo clássico é um lote contaminado que está comprovadamente causando reações graves e precisa ser retirado das prateleiras, com um aviso para suspensão imediata do uso. Entendi. E o gerenciamento de risco? Seria então o corpo de bombeiros? Seria melhor ainda. É a arquitetura do prédio projetada para evitar o incêndio. O gerenciamento de risco, como mostra a pergunta 9, é o processo contínuo, proativo. É agir antes mesmo da fumaça aparecer. Pensa assim, uma empresa identifica em estudos que um novo conservante pode ser sensibilizante para uma pequena parcela da população. Antes de receber um único relato, ela já reformula o produto ou adiciona um aviso bem claro no rótulo. É a prevenção na sua forma mais inteligente. Certo, isso faz todo sentido. Agora vamos para a prática. Sou uma empresa, entendi os conceitos e preciso montar meu sistema do zero. Por onde eu começo? O guia dá tipo um checklist? Dá sim. A pergunta 11 lista os 5 pilares. Primeiro, ter formulários para coletar os dados. Segundo, um banco de dados para organizar tudo. Terceiro, procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs. Quarto, um profissional formalmente designado como responsável. E quinto, o tal do arquivo mestre. Esse arquivo mestre soa meio intimidador, mas antes de chegar nele, uma coisa me chamou a atenção na pergunta 17. Quando se fala em banco de dados, eu já imagino um software caríssimo, uma implementação complexa. Mas não é bem assim, né? De jeito nenhum. E essa é uma ótima notícia, principalmente para as empresas menores. A Anvisa deixa muito claro que o foco é na robustez do processo, não na ferramenta. Ela diz que uma empresa pode usar planilhas como o Excel, desde que consiga garantir a segurança, a rastreabilidade e a integridade dos dados. É uma barreira de entrada a menos, o que é muito bom. Fantástico. Isso democratiza muito a adequação. Agora sim, vamos focar nessa figura do responsável pela cosmetovigilância. Há muita dúvida sobre quem pode ser essa pessoa. Precisa ser um farmacêutico, um médico? Não necessariamente. A pergunta 23 diz que a formação deve ser técnica ou superior adequada. Profissionais da química, biologia, farmácia, engenharia química, todos podem se encaixar. O mais importante é que a pessoa tenha conhecimento técnico sobre os produtos da empresa, resida no Brasil e, crucialmente, tenha autonomia para tomar decisões. E essa pessoa pode ser o mesmo responsável técnico, o RT, que a empresa já tem? Ou precisa ser alguém exclusivo para essa função? Pode acumular, sim. A pergunta 24 confirma isso. O RT pode assumir essa função. E para o período de férias, o substituto precisa estar treinado, claro, mas não precisa ter a mesma formação do titular, o que garante a continuidade do sistema. Agora, uma questão que sempre surge em grandes grupos empresariais. Uma única pessoa pode ser a responsável por vários CNPJs do mesmo grupo? Aí está um ponto crítico. As perguntas 25 e 26 são claríssimas. Não. A Anvisa permite que atividades operacionais, como a equipe do saque, por exemplo, sejam compartilhadas, mas a figura do responsável pela cosmetovigilância é individual por CNPJ. Cada empresa precisa designar o seu.
Mas isso não cria uma burocracia um pouco excessiva? Se a equipe e os processos são todos centralizados, ter um responsável por CNPJ não vira só uma formalidade no papel, em vez de algo que realmente aumenta a segurança? É uma crítica válida do ponto de vista operacional, sem dúvida. Mas a lógica da Anvisa aqui é jurídica. A responsabilidade sanitária está atrelada ao CNPJ que detém o registro do produto. Portanto, a agência quer ter um ponto de contato formal e legalmente responsável dentro de cada entidade jurídica. É uma forma de garantir que, em caso de problema, a responsabilização seja clara e direta. Ok, sistema montado, responsável definido. Vamos para a operação do dia a dia. Prazos, canais e responsabilidades. O que eu sou obrigada a notificar a Anvisa e o que eu posso só guardar nos meus registros internos. Essa é talvez a distinção mais importante de todas. As perguntas 34 e 35 estabelecem a regra de ouro. A notificação Anvisa é obrigatória apenas para eventos adversos graves. Aqueles que se encaixam nas definições que a gente já discutiu. Eventos não graves, como uma irritação leve, devem ser registrados e analisados internamente, mantidos no banco de dados por no mínimo 5 anos, mas não precisam ser enviados à Anvisa. E os prazos para notificar o que é grave? Eles são diferentes e isso pode causar muita confusão. Exato. E a pergunta 21 esclarece essa diferença crucial. Para um evento adverso grave individual, um consumidor que foi hospitalizado, por exemplo, a empresa tem 20 dias corridos para notificar, contados a partir do conhecimento do fato. Já para um sinal de segurança, aquela fumaça, uma tendência que a empresa identificou, o prazo é mais curto e diferente, 15 dias úteis. São duas lógicas distintas. Uhum. E o canal para tudo isso não te visa. Mas e se o consumidor não me deu todos os dados? A gente sabe como é, às vezes a pessoa liga, relata o problema, mas não quer informar o CPF ou a cidade. Aí o sistema trava em campos obrigatórios. O que a gente faz? O guia traz uma dica prática de ouro na pergunta 43. A Anvisa orienta a não deixar de notificar por causa disso. A empresa deve preencher os campos obrigatórios com dados provisórios, tipo não informado, e usar o campo de observações para explicar detalhadamente a situação. Deixar claro quais informações não conseguiu obter. O importante é a transparência. Excelente dica. Agora vamos para os cenários comerciais mais complexos. Uma situação muito comum é o Pure Buy, quando uma empresa compra um produto pronto de um fabricante e apenas coloca sua marca. De quem é a responsabilidade? A pergunta 60 responde isso de forma categórica. A Anvisa basicamente diz: siga o registro. A responsabilidade é sempre de quem é o titular da regularização na Anvisa. Se a sua marca regularizou o produto, a responsabilidade é 100% sua, mesmo que você não o fabrique. Entendi. E a questão das revendedoras independentes na venda direta? Se uma delas armazena o produto de forma errada, deixa no sol dentro do carro, e isso causa uma reação no consumidor, a marca ainda é responsável? Isso parece um pouco injusto, mas perante a Anvisa, a responsabilidade primária continua sendo da empresa titular do registro. A pergunta 61 explica que a empresa precisa demonstrar que orienta, treina e monitora seus canais de distribuição. A revendedora pode até ter uma responsabilidade civil com o consumidor, mas a responsabilidade sanitária, perante a fiscalização, é da marca. E o varejo? Uma farmácia ou perfumaria que só revende o produto, ela tem alguma obrigação? As perguntas 62 e 63 esclarecem que o varejista não tem a obrigação de notificar a Anvisa em nome da marca, mas ele tem um papel importante como elo da cadeia. Ele deve orientar o consumidor a contatar o saque do fabricante e também avisar a marca sobre o relato que recebeu. A Anvisa ainda recomenda que o varejista faça uma notificação espontânea no e-Notivisa, como cidadão, para ajudar a fortalecer o sistema. E para fechar, uma questão que sempre gera polêmica: terceirização. O que eu posso e o que eu não posso delegar. O saque, por exemplo, pode ser terceirizado? Pode. As perguntas 53 e 56 confirmam que atividades operacionais como o SOC
podem ser terceirizadas, desde que, claro, haja um contrato muito claro definindo as responsabilidades e que a empresa titular do registro mantenha a responsabilidade final. E a função de responsável pela cosmetovigilância? Posso contratar um consultor, um autônomo para ser meu responsável? Absolutamente não. Esse é o ponto mais enfático do guia sobre o tema, nas perguntas 46 e 57. A função do responsável e de seu substituto não pode ser terceirizada. Esses profissionais precisam ter um vínculo formal com a empresa. Eu já vi casos onde empresas foram autuadas exatamente por isso. Na inspeção, a primeira coisa que o fiscal pede é o vínculo empregatício. Se não há, é um problema imediato. Para a Anvisa, essa função é estratégica demais para ser delegada. Uau! Então, fazendo um balanço de tudo que a gente conversou, a RDC 894, que entra em vigor em agosto de 2025, é uma virada de chave, né? Não se trata mais de apenas reagir, mas de ter um sistema proativo para monitorar, analisar e, principalmente, prevenir riscos. Exatamente. O que a norma e este guia fazem é criar um ecossistema de vigilância muito mais robusto e transparente. É um amadurecimento forçado, mas extremamente necessário para o setor. Exige investimento, exige mudança de cultura, mas no final protege o consumidor e, consequentemente, a reputação das próprias marcas. A nossa análise hoje focou muito nos procedimentos, nas responsabilidades humanas. Mas o artigo 48 da própria RDC aponta para o futuro, ao mencionar que as empresas podem usar a inteligência artificial para monitorar eventos adversos. Isso nos deixa com uma reflexão, sabe? Enquanto as empresas correm para se adequar à norma hoje, a grande questão para o amanhã é como elas usarão a tecnologia não apenas para registrar, mas para prever e prevenir esses eventos antes que aconteçam. O que seria um sistema de cosmetovigilância verdadeiramente preditivo? E quem será o primeiro a construí-lo?